sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E olha, para começar, eu quero agradecer a todos que fazem parte aqui do canal, que ajudam curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada. Eu acredito que todas as histórias que eu trago aqui são únicas, mas essa do Júlio Trindade, que eu converso com ele hoje, como até os médicos disseram para ele, é uma história bem rara, uma história raríssima. O Júlio descobriu que tinha apneia do sono, resolveu ir nos médicos, ver o que podia fazer e foi recomendado então que ele fizesse a cirurgia, que é aquela cirurgia que faz no maxilar. Ele resolveu fazer até para ter uma qualidade de vida melhor e deu tudo certo com a cirurgia. Só que ele não esperava que depois dessa cirurgia começaria uma outra história até na vida dele. Ele acordou 40 dias depois dessa cirurgia, descobrindo que tinha passado por três cirurgias, duas paradas cardíacas, amputação do pé esquerdo, de dedos também do outro pé, da mão direita, e tudo isso com a esposa dele também na reta final de uma gravidez. Então vocês imaginam toda essa história. E nesse processo ele tinha até 3% de chances de sobreviver. E o Júlio sobreviveu e está aqui para contar essa história. Júlio, seja muito bem-vindo. E posso dizer que milagre, né? Você estar aqui Uhum. hoje Obrigado, contando essa Milena. Muito história. E Júlio, conta pra mim como é obrigado. que começou a ter os sintomas da apneia, quando você foi percebendo. Vamos lá do começo. Tá. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Bom dia, Milena. Eu comecei a roncar muito. Eu nunca ronquei tanto. Enfim, ou ninguém nunca reclamou, né? Porque o ronco geralmente é um sintoma que afeta mais o outro do que a gente. Só que começou a ficar algo muito incômodo a ponto da gente dormir, num primeiro momento, com um tapão de ouvido, depois virado na cama, depois em outro quarto, e eu achei melhor investigar isso. Investigando, eu fui fazer aquela polissonografia, que é você dorme numa clínica para te medir toda a sua qualidade de sono, e lá foi constatado que eu tinha uma apneia gravíssima. É, o que me falaram era que parecia como se eu fosse um senhor idoso de 80 anos. Então, um senhor obeso de 80 anos. Num primeiro momento, eu não fiquei preocupado. Cheguei em casa, conversei com minha esposa e ela me contou que a apneia mata. E até então eu não sabia, porque o ex-sogro dela morreu de apneia. Então, convenhamos que eu não queria morrer naquele momento da minha vida, né? Então, fui procurar fazer. Eu já tinha algumas indicações cirúrgicas para fazer a cirurgia de ortognática e que era a solução do meu problema. Então, eu resolvi procurar, fiz o tratamento durante um ano, passei primeiro por uma pré-cirurgia na minha boca, que foi um sucesso, fiz uma outra cirurgia, fiz alguns procedimentos, escolhi um especialista na área, que é o Dr. Gustavo Gaffre, que é um cirurgião incrível de bucomaxilo, escolhi uma equipe ótima, uma equipe que trabalha já há bastante tempo com isso. Aí veio a primeira dificuldade. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, que foi um alargamento do céu da minha boca, eu fiz no Hospital São José, aqui no Maitá. O plano autorizou e tudo mais. Nesse meio tempo, o meu plano de saúde, o Bradesco, começou a mudar toda a rede e descredenciar diversos hospitais para a cirurgia de bucomaxilo. No primeiro momento, eles me tiraram a cobertura do São José e me indicaram São Lucas, em Copacabana. Fiz todo o procedimento e a autorização para o São Lucas não veio. Eles descredenciaram durante esse processo também o São Lucas, só liberando para eu fazer na Casa de Portugal. Nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu no hospital, até porque a rede casa é uma rede muito grande. é, eu procurei algumas coisas relacionadas à cirurgia, mas não ao hospital, talvez tenha sido esse meu grande erro. Mas o meu cirurgião opera constantemente lá e nunca teve nenhum problema. E Júlio, Então era algo. até antes de falar de tudo que aconteceu, nesse um ano de tratamento, você descobriu que ia ser pai.
Como é que foi? Ah, sim. É, eu vou tentar fazer um pouco melhor disso. Eu não descobri só que eu ia ter pai, eu descobri que eu estava no auge da minha vida. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia da boca, uma semana depois, eu capotei com o meu carro. Nossa. Eu morava em Jacarepaguá, tive um problema elétrico no carro na descida, estava chovendo, capotei o carro. Não sofri nada, graças a Deus, mas não tinha mais condição de morar em Jacarepaguá, porque o trânsito eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, sem carro, enfim, um deslocamento muito incômodo. A gente decidiu se mudar. Então eu vim morar em Botafogo. Num processo de ver aluguel e tudo mais, ver como que a gente faria, a gente conversando com um pai aqui, um sogro ali, um parente aqui, reviramos nossas contas, a gente resolveu comprar nosso apartamento. Então aí veio o primeiro grande feito, que é finalmente ter meu apartamento próprio na zona sul do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no Morro do Dendê, uma favela na Ilha do Governador. Então, assim, 5 anos atrás, 3 anos atrás, era algo impensável para mim, primeiro morar na zona sul. Por mais que eu ache glamorizado um pouco essas divisões da cidade, é uma área nobre, enfim, tem muito acesso, coisas que eu não tinha morando na Ilha do Governador. Então, é uma vitória. Durante esse processo, eu e minha esposa, a gente estava fazendo um tratamento para tentar engravidar, viabilizar óvulos e tudo. E antes que a gente fizesse o tratamento, a gente conseguiu engravidar de forma natural, então, mais uma vitória. Ficamos grávidos no momento certo. Foi no dia. Ela me contou isso na véspera do Natal. Eu lembro que eu estava tocando, eu sou DJ, estava tocando no Bafo da Prainha. Quando eu cheguei em casa, ela estava me esperando na porta de casa com diversos testes de gravidez na mão. Então foi assim, foi uma felicidade, foi o Natal mais incrível da minha vida. A gente contando para nossos pais, comemorando, enfim, para ela não foi tanto que ela começou a ter enjoo logo de cara, passou muito mal, enfim. Foi um Natal que ela quase não comeu nada, mas foi muito bom. Então, tivemos a vitória do apartamento, a vitória do João, que é a maior vitória das nossas vidas. Em janeiro, a gente fez uma viagem que eu queria muito fazer com ela, que é um lugar que eu amo no mundo. Fomos conhecer a Havana. E foi incrível ter essa experiência com ela, assim, poder compartilhar algo que eu gosto muito com ela. O João na barriga, mas enfim, eu sei que ele curtiu a viagem também. Ao longo desse tempo, eu recebi uma promoção no trabalho. Então, assim, tudo estava no auge da vida. Eu ia receber meu filho num lugar bacana para criar ele, com, digamos assim, uma estabilidade financeira importante para se ter uma criança hoje em dia. Estava tudo indo muito bem. A gente aproveitou muito a gravidez até acontecer isso. Uma semana antes, a gente casou no civil. Uma semana antes da minha cirurgia. A gente já tinha casado anos atrás, só que a gente fez só festa, enfim. Pegamos a parte boa do casamento, deixamos a burocracia para depois. Então, é, é difícil que alguém mensure o quanto foi a perda para mim disso tudo, né? Porque eram muitos sonhos concretizados, tava ali palpáveis, sabe? E acho que mais do que perder a perna, perder a audição, perder trabalho, para mim a minha maior dor foi perder o nascimento do João. Eu não pude participar do parto. E é algo que a gente sempre planejou. A gente fazia yoga gestacional, então uma vez por semana eu estava aqui no quartinho fazendo aquelas posições de yoga com ela barriguda e tal, fazia treinamentos, enfim, era algo muito planejado e muito querido pela gente. Desde o nosso primeiro encontro a gente falava de filhos, né? Então, aconteceu essa fatalidade. Aliás, fatalidade não, porque fatalidade geralmente é algo que está fora do nosso alcance, mas eu acho que ali estava no alcance de muita gente. É meio que Sim, tudo existe bem. um Júlio antes e um Júlio depois de tudo que aconteceu, né? Ah, sim, com certeza. Fisicamente, psicologicamente, profissionalmente, enfim.
E Júlio, pode contar para mim como é que foi esse dia da cirurgia, como é que foi desde o começo, assim, como é que foi no hospital, como foi o preparo, até do que você lembra também, né? A cirurgia foi 22 de maio. Eu até brinquei, né? Porque um, a Maíra estava grávida, não ia poder dormir comigo no hospital. Ela estava grávida de 6 meses. E eu liguei para minha mãe. Minha mãe faz aniversário dia 23 de maio. Aí eu, mãe, o que que você quer de presente de aniversário e tal? Ela, não quero nada. Enfim, eu, não, o que que você quer? Quero um perfume. Eu, então tá bom. Só tem um combinado. Você tem que ir buscar na casa de Portugal dormindo comigo lá. Eu não contei para ela, era uma cirurgia simples, então assim, não fiz aquele estardalhaço na família. Quem estava ciente era minha esposa e o pai dela, que mora aqui perto. Então, assim, não era algo grandioso, digamos assim. Pedi para minha mãe dormir. O primeiro momento da cirurgia foi muito tranquilo. Eu saí com bandagens, um pouco inchado, porque era uma cirurgia feita na face, com uma equipe que eu tinha plena confiança. Eu gosto de frisar muito isso, porque o doutor Gustavo e toda a equipe, a doutora Juliana, a doutora Laura, a doutora Mariane, a doutora Giovana, todas foram muito incríveis comigo desde o começo e foram muito corretas. É, a cirurgia em si, para corrigir o problema da apneia, foi um sucesso. Hoje em dia eu só ronco quando eu estou muito cansado ou bêbado, ou agora quando vira o tempo eu fico com um pouco de sinusite, mas não se compara com antes, né? Dificuldade de respirar, enfim, a apneia. Então, no primeiro momento, foi muito tranquilo. Minha esposa chegou de manhã cedo para me visitar, já esperando que eu tivesse alta, porque era uma cirurgia só para dormir no hospital. Só que durante o decorrer das horas seguintes, eu comecei a reclamar de muita falta de ar, e muito incômodo, e muito inchaço nessa região. E aí vem para mim a primeira grande falha, que não torna isso uma fatalidade. O procedimento foi realizado na Casa de Portugal, com uma equipe cirúrgica contratada particular. Porém, todos os procedimentos de cuidados médicos, de enfermagem, eram de responsabilidade da Casa de Portugal. Ministrar medicamento, administrar curativo, enfim. E isso não foi feito. Eu não tive a atenção necessária naquele momento para que pudessem identificar que eu estava ficando com o pescoço inchado, que eu estava ficando com falta de ar. Isso foi no primeiro momento. Até aí eu lembro. Eu tinha marcado com uma fisioterapeuta de face para ela no dia seguinte ir no hospital já começar todo o procedimento de fisioterapia e tal, por conta da cirurgia. Quando ela foi no local, ela viu que eu estava muito mal. Procurou a equipe médica do hospital, mas ela achou por bem ligar para o meu bucomaxilo, o meu cirurgião, e ele foi lá no hospital. Aí ele me viu, não me deu alta, porque ele realmente viu que eu estava mal e esperou aguardar mais um dia. Pediu para ser ministrado alguns anti-inflamatórios, alguns medicamentos e tudo mais. Então, fiquei mais um dia no hospital. Esse segundo dia, ou seja, do dia 23 para o dia 24, foi quando tudo começou a ficar complicado. E é quando eu acho que ocorreu a grande falha, porque eu relatei diversas vezes que eu estava com falta de ar. Eu não estava conseguindo respirar direito, eu estava com muita dor. O hospital tratou isso como uma crise de ansiedade e me deram 5 doses de clonazepam, de Rivotril, alegando que eu me tratava com esse remédio para ansiedade. Eu nunca tive nenhuma receita de tarja preta para mim durante os 34 anos que eu tinha até então. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade que precisasse ser tratada com um remédio tarja preta. Fora 5 doses assim do nada, né? Foram 5 doses em momentos distintos. Ah, Então, me sim. deram a primeira dose, aí eu me acalmava, porque, enfim,
Para quem nunca tomou isso, dá aquela porrada. Aí, quando eu voltava, assim, eu continuava reclamando, me dava mais uma dose, enfim. Foram 5 doses. Em nenhum momento eles fizeram o que eu faria, o que talvez você faria, o que qualquer pessoa que está aqui ouvindo faria. A pessoa está com falta de ar, se a gente tiver aquele aparelho de oxímetro, a gente bota no dedo para ver a oxigenação. Porque é um dos ensinamentos da pandemia, né? Na pandemia, a gente tinha esses equipamentos em casa e quando passava de 95% de oxigenação, olha, já é perigoso, já vai para o hospital. Era algo muito simples para se fazer, Milena. E isso que me incomoda mais, sabe? Por isso que eu não quero tratar isso, apesar de ter falado no começo, eu não quero tratar isso como uma fatalidade, sabe? E não é. Por mais que tenha sido uma bactéria que tenha desencadeado tudo isso, uma bactéria hospitalar, realmente, você pega no hospital, mas o procedimento diante disso, para além da falta de ar e da forma como eles trataram isso. Durante a madrugada, eu tive uma crise muito grave de falta de ar, e eu não sei se você já teve falta de ar, ou se alguma das pessoas que estão ouvindo a gente teve falta de ar. A gente fica com um rosto muito quente, uma sensação de um calor gigante, como se estivesse pegando fogo. Ninguém estava tratando aquilo para mim. Então, o que que eu fiz? Eu levantei de madrugada e fui para o chuveiro para tomar banho gelado, água gelada na cara para ver se aquilo acalmava. Porque, assim, eu estava sentindo que eu estava com falta de ar. O hospital estava dizendo que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu não tinha instrumentos médicos para saber se eu estava com falta de ar ou não, se eu estava tendo ansiedade. Então, bom, não deve ser falta de ar, deve ser ansiedade, mas esse calor no rosto tem uma explicação, eu vou lavar meu rosto. Só que eu não estava conseguindo andar direito, estava muito dopado, então fui para o chuveiro. Um enfermeiro foi me pegar no chuveiro, foi extremamente grosseiro comigo e com minha esposa grávida. Disse que queria me amarrar na cama se eu continuasse fazendo esse tipo de coisa. Meu E Deus. por mais que eu tivesse relatado que eu estava no chuveiro, naquele momento que eu estava com falta de ar, ele não cogitou a hipótese ao invés de me ameaçar ou de medir minha oxigenação, de tentar me amarrar na cama, de falar que ia me amarrar na cama, de pegar o oxímetro e botar no meu dedo. Não, Então, Júlio, até você que tinha recebido esse diagnóstico de ansiedade por ter falta de ar, eu acredito que você sentindo que realmente estava com falta de ar poderia ter gerado uma ansiedade, sim, mas tem que investigar o que, porque englobou exatamente, tudo. exatamente, assim, como que você medica alguém no hospital supostamente por algo que o paciente fale? Se Exato. eu falasse que eu estava sentindo muita dor, ele ia me injetar morfina, eu poderia ser uma pessoa adicta de Hum. Rivotril, eu poderia ser uma pessoa adicta de morfina, de enfim, é uma imprudência muito grande, isso tudo. Só que o que aconteceu comigo foi um quadro de sepsemia, uma infecção generalizada, que foi muito rápido de um dia para o outro. Como ninguém monitorou isso? Como ninguém da enfermaria monitorou isso? Um médico que faz passagem médica. Os técnicos de enfermagem do hospital não monitoraram isso. E ali já estava num processo muito grave. O meu médico foi no dia seguinte. Aí eu relatei para ele, o meu cirurgião, doutor Gustavo, foi no dia seguinte. Eu relatei que eu estava com falta de ar. A primeira coisa que ele fez foi medir minha oxigenação. E meu pulmão já estava em 86%. Naquele momento em diante, ele comunicou à minha família que eu iria para o CTI. O pescoço já estava ficando mais inchado, as dores já estavam ficando mais incômodas e eu estava com dificuldade de respirar. Ele iria para o CTI para botar uma máscara de oxigenação, para, enfim. Daí eu não lembro mais. Eu tenho uma memória
de eu estar indo para o CTI e um conhecido meu da época da minha infância, lá no Morro do Dendê, que era maqueiro no hospital, ele veio falar comigo: Júlio, é você? Porque ele reconheceu meu pai, mas ele não me reconheceu, porque eu estava muito inchado, muito inchado. Aí ele tem um apelido ótimo, que é Pé de Bolo. Aí eu, caramba, Pé de Bolo, você está aqui, não sei o quê, falando com muita dificuldade. Ele, pô, cara, você vai ficar bem, você vai ficar bem. E eu lembro dele falando comigo numa maneira de me acalmar e assim com um pouco de sofrimento, sabe? Com uma preocupação. Você via nos olhos, eu conheci ele jogando bola, brincando, sabe? Então, assim, calma, você vai ficar bem, cara, calma, calma, calma. E assim, eu não estava muito entendendo o meu cenário, eu não me vi no espelho, né? Eu sabia que eu estava com dor, mas eu não tinha dimensão do quão inchado eu estava. A gente não fica inchado de uma hora para outra, não são 5 segundos que fazem a gente ficar muito inchado, sabe? Como que o hospital não viu isso durante já essas quase 48 horas que eu estava no hospital? Essas 24 horas, desculpa. Em nenhum momento ninguém, o enfermeiro não foi lá, não viu durante uma medicação ou outra, sabe? Eu fui para o CTI, meu pulmão continuou caindo, eu precisei passar precisei ser entubado, e após a intubação eu tive as paradas cardíacas. Tive 2 paradas cardíacas durante esse processo de intubação, e aí eu já não lembro de mais nada. Eu já sei, fico sabendo dos relatos das pessoas, né? E nesse meio tempo a gente contratou uma médica intensivista, a doutora Cecília Magno, que é meu anjo da guarda, foi quem me salvou mesmo, que foi lá, viu meu cenário e na mesma hora identificou, olha, ele precisa de um pulmão artificial, precisa do ECMO, só tem no Copadó. Aí começou aquela rede da minha esposa, dos amigos, parentes, do pessoal do meu trabalho, e aqui no meu trabalho na época, que deixo agradecimento ao mandato do vereador Paulo Pinheiro, que usou toda a equipe é, é, jurídica do mandato, usou todo o conhecimento da área da saúde para me ajudar nessa, né? Conseguimos fazer dar entrada no plantão judiciário que autorizou a transferência. E aí são muitos fatores. Eu tive a ajuda do presidente da Embratur, o ex-deputado Marcelo Freixo, tive ajuda de alguns parlamentares, tive ajuda de juízes, advogados, procuradores, enfim, eu não sabia nem que tanta gente assim me conhecia e gostava de mim, para tentar agilizar a transferência, para tentar facilitar todo esse processo. Consegui a transferência, já com o ECMO, só que a situação era gravíssima. Eu não conseguiria ser transferido para instalar o ECMO no Copadó. Se eu saísse do CTI naquele momento, eu morreria. Então, a equipe do Copadó autorizou uma UTI móvel com o ECMO vindo com toda a equipe do hospital. E aqui, doutor Caio Bianchi, doutor Fontema, toda a equipe pulmonar daquela unidade de pescoço foram lá e instalaram ECMO dentro do CTI do Copadó, da Casa de Portugal, para fazer minha transferência. Quando a gente fala em 3% de chance de sair vivo, não tem um cálculo certo, né? Mas eu acho que eu conversei com alguns médicos, falavam em 3%, porque na verdade era 1%. Só que ninguém quer ouvir que seu marido, o pai do seu filho tem 1% de vida. Então falava, olha, tem 3% de chance. Era o mais, digamos assim, positivo que eles poderiam falar, era 3%. Eu poderia morrer na transferência, eu poderia morrer saindo do hospital, no elevador. Então, assim, tem situações, quando eu fui transferido para o CTI, o meu sogro, o padrasto da minha esposa, ele que ajudou o meu cirurgião a segurar uma bomba de oxigênio para caso eu precisasse no elevador, ter uma bomba de oxigênio para me salvar no elevador. Porque não conseguiram achar, não ter ajuda de alguém do hospital para fazer isso, sabe? Meu sogro tem 75 anos, é um senhor idoso, teve que segurar uma bomba de oxigênio, mas enfim. Aí eu fui para o Copadó. Felizmente eu fui para o Copadó. E ali
o quadro de sepsemia já tinha generalizado, já tinha atacado meus pulmões, estava um quadro gravíssimo. E aí começa problema nas extremidades, problema no fígado, problema no estômago, problema na medula, problema na pele, sangramento por todo o cérebro. Porque o ECMO, você precisa tomar anticoagulante. E isso tudo que aconteceu comigo desenvolveu uma trombose. Eu tive que a minha jugular do lado esquerdo, ela teve que ser retirada porque não tinha mais. Eu tive trombose por todo o corpo. Então, é aí que eu falo que a doutora Cecília me salvou, sabe? Porque eram detalhes que só a sensibilidade médica, o conhecimento médico dela poderia decidir. Ou eu dou anticoagulante para ele ser salvo pelo ECMO, mas esse anticoagulante pode causar sangramentos e a gente matar o cérebro dele. O que a gente faz nesse momento? Quais são as escolhas que a gente tem que fazer? E é uma decisão Ou eu... urgente, né? Não é uma decisão de dias. Exatamente, exatamente. Então, fora a pressão, né? Porque, assim, uma coisa, e aqui sem comparar qualquer doença, qualquer pessoa, qualquer vida, uma coisa é você atender uma pessoa idosa no fim da vida, outra coisa era me atender. E isso eles falam muito. Talvez tenha sido algo crucial também para o ECMO. Eu sou jovem, 34 anos, casado com uma esposa esperando uma criança, sabe? Isso não só causa uma sensibilidade, mas ele causa uma tensão. Caramba, eu preciso salvar essa pessoa, não só por ele, mas por tudo que está em volta dele, sabe? E eu acho que isso foi crucial também. Por isso que eu falo que o João me salvou muito antes de nascer, várias vezes, né? E, Mas, e Júlio, você foi transferido, conseguiram essa transferência, você ainda não estava consciente, né? não, E eu já como, fui transferido em coma. e como foi a decisão da amputação? Então, é, as minhas extremidades, quando o seu pulmão começa a falhar, ele começa a tirar oxigênio de parte do seu corpo e direcionar para os órgãos vitais. Então, meu pulmão basicamente manteve funcionando o meu coração e meu cérebro. As minhas extremidades logo ficaram pretas, ficaram afetadas, todas as extremidades. Algumas conseguiram ser salvas, outras não. E durante esse processo, se eu não me engano, a amputação ocorreu no final de junho. Eu perdi parte do pé direito, no primeiro momento, e parte do pé esquerdo. Então, o que eles faziam? Olha, vamos cortando e ver como que fica o que sobra, digamos assim, né? Então, cortaram os dedos do meu pé direito para ver como que o meu pé ia se portar diante daquele cenário. Só que não era prioridade nesse momento, né? Antes das amputações, eu tinha que estabilizar todo o meu corpo. Então, eu tive um problema na medula, as minhas células meus anticorpos foram a zero. Tinha que salvar meus pulmões. Então, quando salvava meus pulmões, afetava o meu fígado, afetava o meu rim. Eu fiz diálise durante muito tempo. Então, a situação dos pés era, digamos assim, não era prioridade naquele momento. Eu tinha que salvar o corpo que estava ali, né? No momento que fizeram a maior amputação, que foi a amputação transfemoral da perna esquerda, nesse dia eu tinha acordado. É, eu falo que foram 40 dias, porque parte desse eu fiquei em coma de fato, e parte eu estava sedado. São 40 dias que eu não me lembro de praticamente nada. Eu tenho flashes de momentos, poucos momentos assim dessa reta final dos 40 dias. E nesse dia que foi feita a amputação, eu lembro que um amigo meu de São Paulo estava vindo dormir comigo lá no hospital.
César Cavalcante, que também é uma pessoa incrível, enfrentou um câncer de estômago recentemente, conseguiu fazer uma reportagem, foi eleito uma das 3 reportagens mais importantes da área da saúde do mundo, sabe? Um beijo para o César, ele é uma pessoa incrível, me inspirou muito em todo esse processo. E quando ele entrou no quarto, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele me dar um momento com a Maíra, minha esposa, e chamei a Maíra e pedi para me despedir dela. Eu estava sentindo que ali era o momento que eu já não tinha mais força, sabe? Durante o processo de coma e de processo que eu fiquei apagado, eu tinha muitos sonhos. Eu sonhava o tempo todo. Só que, na verdade, eram pesadelos. Eu tinha consciência que eu estava dentro de um sonho, que aquilo não era real e que algo estava acontecendo comigo. Só que eu sentia muita dor, muita privação de movimentos. Todos os meus sonhos eu estava completamente paralisado e muita sede. Eu fiz um tratamento para tentar salvar a SARA, Síndrome Aguda Respiratória, o último A, eu nunca sei o que que é. Um dos tratamentos para isso é uma desidratação do corpo todo. Pacientes que sofrem essa desidratação têm mais chance de sobreviver do que pacientes que não sofrem. Então, eu estava seco de sede. Meu corpo todo estava completamente seco. Então, os pesadelos eram infinitos. Quando eu tinha lapsos de acordar, era com gente me furando, com gente me movendo, eu preso. Não era um pesadelo, foi uma tortura esse momento. E naquele dia, eu pedi para minha esposa para eu morrer. Eu só queria me despedir. Eu lembro de falar com ela e citar o Paulo Gustavo, que também teve o ECMO, ele passou pelo ECMO durante a pandemia, teve Covid, e ele teve uma melhora durante a reta final, um pouco antes de falecer. E é o que eles chamam de a melhora da morte. O paciente melhora de uma forma inesperada para poder se despedir. E logo depois disso ele parte. E eu senti que aquele era o meu momento. Eu precisava partir. Eu estava em muita paz. Assim. Eu acho que se ela tivesse me, me deixado descansar, eu teria morrido minutos depois. Só que a Maíra fez o contrário. Ela começou a chorar muito. Ela pegou minha mão e botou na barriga dela e falou que nada daquilo fazia sentido sem ela. Que ela não ia ser uma mãe viúva, que ela não ia. O João precisava de um pai, ela precisava de mim. E aquilo me deu uma agonia muito grande. Não era o que a gente espera numa despedida, né? Então, eu sentindo as lágrimas dela caindo no meu braço, porque eu não conseguia mexer meus braços, eu estava já a essa altura com 30 quilos a menos, muito fraco. Eu decidi que não, eu ainda tinha que lutar um pouco mais. Falei para ela, tá bom, eu não vou morrer hoje não. Pode ficar tranquila que eu não vou morrer hoje. Falei, né? Eu estava traqueostomizado já, estava com uma válvula fonatória, então falava com muita dificuldade. Enfim, foi uma noite muito tensa para ela, para o meu amigo que ficou lá. E horas depois, a minha médica disse que o que realmente estava me fazendo mal era o que sobrou do meu pé e que precisaria amputar. Eu estava com uma infecção que ninguém conseguia já identificar, com febre, e aí foi quando ela autorizou a amputação. E depois que cortaram meu pé, ele era literalmente o que estava me prendendo na cova. Eu estava com o pé na cova real. Quando cortaram meu pé, ali foi foguete. Não teve ré. Aí eu comecei toda a minha melhora, o procedimento de sair da UTI de pulmonar, ir para o quarto, enfim. Mas uma coisa curiosa eu tenho poucas memórias a respeito do meu pé, digamos assim. Ah, vai ser amputado, lembrou que tinha perna. Eu não estava sentindo, eu estava deitado, estava muito fraco, então eu não sentia meu corpo.
Uma enfermeira depois me procurou falando comigo que eu tinha uma fitinha de Bonfim amarrada no meu pé, no meu tornozelo. E hoje eu amarrei uma fitinha de Bonfim na prótese. Então, dificilmente alguém vai cortar essa daqui. E eu pedi para ela, poxa, não corta a minha fitinha, tenta ver com o pessoal da cirurgia para não cortar a minha fitinha. E ela ficou assim, caramba, estão indo cortar o pé dele, ele não quer que corte a fitinha. Como que eu vou falar isso? Então, ela comunicou a equipe médica e tudo mais. Mas eu tinha consciência. Quando eu acordei, comecei a ter recuperar toda a minha consciência, ter a consciência do meu corpo, e eu olhei já sem a perna, com curativo, curativo no meu outro pé, curativo na mão, completamente magro, detonado, cheio de curativo pelo corpo todo. A primeira coisa que eu perguntei foi, caramba, eu sofri algum acidente? A ambulância capotou? Eu morri, alguma coisa assim? O que que aconteceu? Peraí. Eu falo tanto dela que essa aqui é a Maíra, gente. Maíra, você foi uma das pessoas também que salvou esse homem. Ah, se não fosse ela, eu não estaria aqui para deixar ela constrangida, sem graça nesse momento. Não, tem que dizer. Fica um pouquinho. Chama. Beijo. Ela vai trabalhar agora e hoje está fazendo home office, precisava do computador, que eu estou no escritóriozinho dela. Mas ela falou que não, tentou me explicar, mas meio que eu senti ali, tá, então foi da cirurgia, enfim. Aí eu perguntei para ela, minha única dúvida foi se eles ia ter condição de botar uma prótese. Eu tô sem a perna, a gente vai conseguir botar uma prótese? Aí ela falou, a gente vai dar um jeito. Então tá bom. Ela ficou muito tempo agoniada, querendo saber como que eu iria reagir ao fato dela ter autorizado amputar minha perna. Antes disso tudo acontecer, a gente estava assistindo House, uma série médica. E o House, enfim, ele é manco, ele teve um problema hospitalar, teve um problema na perna dele, e ele se separou da esposa dele porque a esposa autorizou fazer uma amputação no músculo dele. Quando ele estava sedado, ela autorizou fazer essa amputação que deixou ele manco. Então ela achava assim, caramba, ele vai acordar, vai ver que eu autorizei a perna, vai separar de mim. Bobagem. Então, eu acho que esse processo de me ver sem a perna, me ver amputado, foi relativamente fácil, sabe? Porque foi algo que eu, mesmo que inconscientemente, eu estava sentindo, eu conseguia pensar naquilo, de certo modo. Então, foi mais fácil de lidar com esse processo, né? E talvez por eu sentir a gravidade de tudo que aconteceu comigo, ficar sem a perna era o menor dos meus problemas, né? E, Júlio, você Mas, sentia essa gravidade, mas qual é o momento que você até tomou consciência, queria as informações de tudo que aconteceu? então, eu tive 3 momentos no Copadó. Eu passei primeiro pelo I, que é um intensivo de pulmonar, e ali eu acho que é o momento da minha salvação, que foi quando eu fui salvo. Esse momento, durante a minha internação no I, eu não tenho muita consciência do que aconteceu. Eu lembro de flashes, mas era ali que estava foi quando eu sofri as maiores cirurgias, as amputações foram ali, todo esse procedimento mais intenso foi ali. Depois disso, eu fui para o sexto andar, que é o momento da minha reabilitação. É quando eu comecei a ter consciência do meu corpo. Aí eu já fui para um quarto maior, com televisão. Foi quando eu comecei a ver os danos que tinham causado. Eu comecei a ver, nossa, estou ficando surdo, tentar me ver sem a mão, sem a perna. E eu não tinha muita curiosidade em saber o que aconteceu comigo naquele momento, sabe? Eu acho que eu sentia tudo o que estava acontecendo. E os médicos sempre foram muito claros. Eu tive uma equipe médica, acima de tudo, muito responsável comigo. O meu cirurgião vascular sempre foi uma pessoa muito responsável com tudo que eu estava sentindo. O meu próprio bucomaxilo, o cirurgião de pescoço, a equipe de mão,
a equipe de cirurgia plástica, todos sempre foram de conversar, me explicar e fazer entender o que ia acontecer comigo a partir do momento que eu tinha minha consciência. Para além disso, eu passei a ser assistido pela equipe psicológica do hospital. A doutora Eveline começou a me atender nesse momento e eu acho que é a grande responsável por me fazer entender tudo. Hoje em dia, eu tenho muitas curiosidades sobre tudo o que aconteceu. Então, de vez em quando, eu tento ir no hospital, procuro um cirurgião, procuro um médico, procuro um amigo para ver fotos. Você tem alguma foto daquela época? Algum vídeo, algum áudio? Para juntar os caquinhos na minha cabeça e tentar entender. Porque eu acho que a maior agonia que eu tenho hoje é não ter consciência de 40 dias da minha vida. Eu tenho flashes de 40 dias, mas são 40 dias que eu fiquei completamente apagado e eu não sei o que aconteceu. É, eu sei do que me dizem, mas eu quero tentar lembrar de algumas coisas, sabe? Então, assim, é importante para mim ver fotos, ver vídeos, tentar me enxergar. Então, durante esse período que eu fiquei no 6º andar, na reabilitação, foi quando eu comecei a fazer fisioterapia. Foi quando eu bebi água pela primeira vez. E foi uma experiência terrível, porque como eu estava tracostomizado, tinha medo de eu broncoaspirar a água. Então, a primeira água que me deram foram 10 ml de água com um espessante e com um corante azul. Sabe aquele gel de cabelo bozano? Aquele potão azul? Era aquilo que eu bebia, basicamente. Era horrível beber aquilo. Então, eles me davam 10 ml, eu tinha que tomar aquilo com muito sacrifício e aspiravam o meu pescoço para saber se eu estava broncoaspirando. Saiu limpinho, então no dia seguinte iam me dar 20, iam me dar 40, iam me dar com um pouco menos de espessante. Então, assim, foi um processo muito longo, do primeiro momento que eu tive contato com água até eu beber 20 ml de água normal, demorou quase 10 dias. Então, assim, era cansativo mesmo, sabe? Porque além de eu beber uma quantidade que não matava a minha sede, era muito ruim tomar aquela coisa gosmenta descendo na garganta. Então, mas foi muito importante para o meu corpo ir se adaptando. A primeira vez que eu comi alguma coisa, era uma papinha, um purê gelado, mas foi o melhor purê da minha vida. Semanas sem comer nada salgado, então foi assim. Foi aos poucos que me descobrindo, né? Com toda a equipe fisioterapêutica e de fonoaudiologia do Copa Dorme, equipe incrível, que pegavam no meu pé porque todo esse processo me fez ficar muito debilitado fisicamente. Então, estava muito cansado. Então, qualquer esforço que eu fazia era um esforço gigantesco. Eu não queria fazer esforço, estava muito cansado, mas a equipe ia lá, insistia 2 vezes por dia e eles foram fundamentais para minha alta. A partir do momento que eu comecei a ver que eu estava evoluindo muito rápido, eu só pensava em uma coisa: eu preciso sair do hospital antes do João nascer. E aí vem uma das brigas que eu tinha com a doutora Cecília e o doutor Saulo, que era um assistente dela. Eles, cara, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Você não vai receber alta tão cedo. Talvez, quando o João tiver 2 meses, você consiga ver seu filho por um tablet. De tão debilitado que eu estava. Era um prognóstico positivo deles, era só conseguir ver o João 2 meses depois do nascimento dele por um tablet, sabe? Mas eu sou insistente. Eu gosto muito de falar que a insistência, a chatice de brigar me move mais do que qualquer outra coisa. Então, se eu quero, eu vou fazer, não tem jeito. Eu vou sair antes do João nascer, de um jeito ou de outro. Então, comecei a fazer fisioterapia 2 vezes por dia, comecei a tentar comer mais, comecei a, enfim, me cuidar para poder sair daquele leito. E eu fiquei esse período no 6º andar, que é a parte da minha reabilitação, e depois eu fui para o 8º andar, que já foi a parte da reta final para eu receber a alta.
Foi o momento que eu já comecei a tentar ficar em pé pela primeira vez, utilizando uns aparelhos. Foi quando eu fui no banheiro sozinho pela primeira vez. E olha, é libertador você conseguir fazer suas necessidades sem ninguém. Durante esse período do que eu fiquei no hospital, eu acho que eu perdi um pouco o direito ao meu corpo, sabe? Eu não lavava meu cabelo, eu não tomava banho. Então, assim, eu tomava banho deitado na cama. Eu fazia minhas necessidades deitadas na cama. Então, era fazer o número um, número dois, apertar um botão para o enfermeiro ir lá trocar minha fralda. Na hora do banho, 3 pessoas no quarto me deixavam completamente pelado na cama e vira para um lado, vira para o outro. O bom é que eu sou escrachado, então já levava isso na brincadeira. Mas quando eu consegui ir no banheiro pela primeira vez sozinho, sentado, eu acho que ali foi um start para, bom, eu sou dono disso daqui, eu preciso dessa independência, então preciso fazer isso. Então foi quando eu comecei a pedir para tomar banho no chuveiro com auxílio da equipe de enfermagem para ir fazer minhas necessidades, não, pedia para me deixar sozinho no banheiro para eu dar meu jeito. E esse processo foi muito importante também para ver o que me aguardava aqui do lado de fora. Porque eu ainda não tinha desistido de sair antes do João, não. Eu queria sair, os médicos falando, cara, desiste disso, desiste disso. Mas eu sou chato, né? Então deu super certo. Nesse paralelo a isso, quando eu saí do sexto andar, quando eu estava no processo de reabilitação, e bom, os médicos falaram já, o Júlio está salvo, agora é só questão de tempo para ver quando ele vai sair. O nosso apartamento, ele não era adaptado. A Maíra, com o pai dela e uns amigos, reformaram todo o nosso apartamento. Então, a Maíra, além de ficar comigo no hospital e me visitar todo dia, sustentar uma barriga gigantesca, nessa altura já com 8 meses, ela ainda fez a reforma do apartamento. Já para me preparar, então, adaptada para cadeira de rodas, com barras de ferro, balcão da cozinha na altura correta, enfim. Foi tudo já preparado para minha alta, né? Eu consegui sair do hospital antes do João nascer. Eu saí no dia 4 de agosto, o João nasceu dia 7 de agosto. E, enfim, como eu falei no começo, infelizmente eu não pude estar na sala de parto com o João, porque eu ainda estava colonizado com a bactéria, por mais que ela tivesse controlada, como ia ter corte, sangramento, enfim, os médicos, a minha médica e a obstetra, elas me vetaram do, da sala de parto. Eu acompanhei tudo por videochamada. Foi muito duro para mim, sabe? Eu acho que é a grande perda, porque eu não acho que eu vá ter outro filho. Nem sei se quero. Eu sempre planejei ser pai. E eu sempre planejei este momento. Desde antes de estar com a Maíra, um sonho que eu sempre tive desde os meus 18 anos era: eu quero ser pai. Então, como que vai ser? Eu vou segurar pela primeira vez? Como que vai ser segurar? Eu corto cordão umbilical? Enfim. E isso me foi tirado, sabe? É muito mais agressivo do que qualquer amputação. Foi perder o par. E, Júlio, como é que foi ver seu filho ali presencialmente? Porque disseram até os médicos que você não ia ver por tablet, né? 2 meses É, depois. E como é que é foi? legal que eu acabei de ver essa foto daqui, ó. Nossa, que lindos! Olha Bom, só. eu estava com Feliz. ele com 2 meses, então assim, já vetei. Cara, foi incrível, porque o João ele me trouxe a força que eu precisava para continuar com a fisioterapia aqui fora. É, primeiro porque uma criança recém-nascida, quem é mãe, quem é pai, sabe o quanto demanda muita energia da gente, né? Muita energia da mãe, então mamar, trocar fralda e tudo mais. E o puerpério também dela, né? E, Precisava de você também. e estar com alguém debilitado como eu num processo de reabilitação para a vida, eu vim para casa ainda com pontos nos meus pés, com um ponto na mão,
muito fraco ainda, não conseguia levantar o braço direito. Então eu dependia muito da Maíra. A gente teve suporte muito importante da mãe da Maíra, a Laura, do padrasto o Adolfo, do pai da Maíra, o Antônio, da minha mãe, que estavam constantemente aqui em casa, então a gente nunca ficava sozinho. Era sempre uma pessoa ali para fazer uma comida, me ajudar no banho, ajudar algumas coisas que a gente precisava. E eu tinha também enfermeiro. Eu vim para casa com enfermeiro 24 horas, por causa dos curativos e tudo mais, dormir. Eu acho que isso foi muito mais cansativo, sabe? Porque estar com recém-nascido é muito cansativo. Estar com recém-nascido sem apoio é pior. Mas estar com recém-nascido sem apoio, com uma outra pessoa precisando de você, nossa. Então, para além da Maíra lutar contra tudo isso, né? Ignorar o puerpério, porque eu acho que ela ignorou completamente os hormônios e afins, foi o que me incentivou a, cara, isso tem que mudar, esse cenário tem que mudar, eu preciso me fortalecer para ontem, para poder dar o suporte que o João precisa. Talvez deixando de lado as minhas necessidades e as necessidades dela, a prioridade tinha que ser o João. E 3 meses depois eu consegui botar a prótese, e foi quando eu comecei a tentar ter mais autonomia com o João. Comecei a dar banho, o João passou a só tomar banho comigo, trocar fralda, cuidar dele de noite, passar o dia com ele, né? Hoje a Maíra trabalha fora e eu que passo o dia todo com ele, cuidando dele, enfim. Ocasionalmente a gente já tem alguma ajuda da minha mãe, da minha sogra, para poder fazer alguma coisa na rua, um banco, enfim. Mas tem sido incrível, assim, essa jornada toda, né? É uma jornada de muitas perdas. Mas também uma jornada de muitos ganhos, né, Milena? Eu acho que, como a gente fala muito aqui, que foram muitos limões, então a gente tem uma limonada muito grande para fazer. Eu vou aproveitar para fazer essa limonada. De vez em quando eu faço uma caipirinha com ela. De vez em quando eu espremo o limão no olho de alguém, né? Porque, enfim, agora sendo uma pessoa com deficiência, a gente enxerga o mundo de uma outra maneira e o mundo não foi feito para pessoas com deficiência. Eu queria até que você falasse isso, porque, claro, mudou totalmente a sua visão em várias questões, mas com relação, a enxergar o mundo agora com uma deficiência, como é que foi para você? Porque você vê até a questão de acessibilidade, né, que não é acessível, como é Não é para acessível. você? Olha, é muito difícil, assim, para mim é difícil enxergar isso ainda e encarar isso ainda. Eu, antes desse processo todo, eu trabalhava com um mandato parlamentar ligado à saúde pública, ao SUS. E então sempre tive uma preocupação muito grande com a saúde. Eu atuava pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, fiscalizava, enfim. Então, eu tinha um pouco de consciência a respeito de saúde e de bem-estar, né? Porque a comissão era de saúde, bem-estar e higiene. Só que isso é muito pouco comparado com o que a sociedade precisa, sabe? Primeira vez que eu saí de casa, logo na entrada eu já vi que a calçada era muito ruim. Eu não conseguiria fazer aquilo sozinho de cadeira de roda, no estado que eu estava. Aí você tem as ciclovias. E aí eu volto. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma área, digamos assim, privilegiada pelos governos, governadores, prefeitos e afins. Mas imagina quem mora na Ilha do Governador. Eu, numa cadeira de roda, não conseguiria entrar na minha casa, que eu morei 28 anos, sabe? Porque além do beco não ter a estabilidade para a cadeira de roda, tem uma escada gigantesca para subir, há um desnível da rua para a entrada. Então, assim, como como vivem milhares, milhões de pessoas em cadeira de roda, com dificuldade de locomoção,
em áreas que não existe nenhuma acessibilidade. Essas pessoas só sobrevivem, elas não vivem. É uma existência de dor, sabe? Porque é muito difícil você enfrentar a falta de acessibilidade para você ir no mercado, por exemplo, para você ir num show, para você ir num shopping. Mas há muito mais coisas além de mercado, show e shopping, né? Sair de casa, às vezes, pessoas que estão sozinhas, com cadeira de roda, torna-se impossível, né? Então, talvez por isso você veja muitas pessoas, a gente veja muitas pessoas com deficiência morando na rua. E a gente não tem uma sociedade hoje que permita acessibilidade, não tem uma sociedade que abrace pessoas com deficiência, e a gente tem uma sociedade que discrimina diretamente pessoas com deficiência, sabe? Elas sofrem discriminação em todas as esferas. As ofertas de emprego são ridículas, elas limitam as pessoas com deficiência a serviço geral, balconista e caixa. Não importa a sua formação, não importa o seu grau de conhecimento, não importa nada. As vagas PCDs são essas. Então, assim, as cotas que existem obrigatórias nas empresas para PCDs, elas são preenchidas por isso. Tratam as pessoas com deficiência como a classe mais baixa, digamos assim, da pirâmide profissional, né? A assistência do governo, com a reforma da Previdência de 2017, ela prejudicou ainda mais. Se eu me aposento hoje, eu vou receber um quinto do que eu ganhava antes, menos até, eu acho que um sexto do que eu ganhava antes, sabe? É, vindo do privilégio de uma pessoa com deficiência, eu brinco que eu sou um pobre premium, né? Então, do privilégio de um pobre prêmio com deficiência, o governo excluiu diversos descontos que tinham para compra de automóveis para pessoas com deficiência. Eu hoje não tenho direito a nenhum desconto. Mesmo sendo uma pessoa amputada, o governo alega que, e é uma reforma atual, uma reforma tributária dessa gestão atual, que muito me chateia, que alega que o câmbio automático não é um acessório para pessoas com deficiência mais. Então, se eu posso dirigir um carro automático, eu posso dirigir. Não precisa ser adaptado, então não precisa do desconto. Isso deixa os veículos 40, 50 mil reais mais caros. É muito complicado, sabe? Você, você tentar existir, tentar viver, tentar sobreviver com deficiência. E Júlia, pergunta, Só que antes de aproveitando essa sua fala, você também é DJ, né? Provavelmente você conseguiu se adaptar, mas você acha que houve mudança também na oferta de trabalho só por ser uma pessoa com deficiência? então, eu acho que eu tenho uma visão. Aí vem uma visão muito do limão da limonada, né? Eu consegui fazer com que toda essa situação, enfim, durante minha internação teve uma corrente de apoio gigantesca. A gente conseguiu arrecadar doações que custearam todo o meu tratamento, sabe? De milhares de pessoas, conhecidas e desconhecidas. Eu brinco que eu consegui reunir toda a oposição do Rio de Janeiro, porque eu tive Uhum. doações da esquerda, da direita, da extrema esquerda, da extrema direita, do governo Lula ao governo Cláudio Castro, sabe? Uhum. E foi. Bolsonaro, eu tô aguardando até hoje seu Pix, tá? Fica à vontade se quiser fazer. Mas. Então, a minha rede social ela teve uma visibilidade muito grande. Talvez porque as pessoas se comovessem com o meu estado. Acho que o povo gosta de ver alguém sofrendo, né? Eu colocava uns vídeos meio sofridos lá e tal.
Então, acho que quando eu saí do hospital, por ter um alcance, estar com um alcance maior, algumas ofertas surgiram. E é ótimo isso, assim. Se for por esse motivo, o importante é trabalhar. Mas eu também tive muitas parcerias, sabe, Milena? De produtores, de pessoas da noite. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a minha produtora Jaqueline Martins, do Cola Comigo que tu samba, enfim, empresária do Moacir Luz, Samba do Trabalhador, Casuarina, ao Rafael Vidal, dono do Bafo da Prainha, do Casa Porto, 2 de Fevereiro, que é um fazedor de cultura dessa cidade gigante, um cara que nasceu, criado no Morro da Conceição, ali na Gamboa, e tornou aquilo um lugar de... transformou aquela área, enfim. Vira e mexe, eu estou fazendo um barulho lá com ele. Ao Antônio, do Grupo Belmonte, do Amarelinho, ali na Cinelândia, que é um cara que eu admiro muito, enfim, é um cara que veio do Ceará para trabalhar como garçom e hoje é dono de uma rede gigantesca, que sempre me apoiou nas rodas de samba do Amarelinho, desde a inauguração, sabe? Ao pessoal do Grupo Fonte, da Vizinho 123, que é a antiga Casa da Matriz aqui no Rio de Janeiro, que vira e mexe sempre aparece indicações de trabalho e tudo mais. Ao Lúcio do Beco do Rato, que vai ter um festival do Beco do Rato semana que vem. Ao pessoal do Circo Voador, eu já fiz 2 shows no Circo Voador, que é uma casa grande aqui no Rio de Janeiro, sabe? Toquei em 2 polos, toquei com a Roberta Sá, que é uma sambista maravilhosa, e toquei com o Mudhoney, que é uma banda de rock underground, enfim. Então, assim, se essas ofertas de trabalho vieram porque eu sou PCD, tudo bem, sabe? Se vieram por causa da minha rede de relacionamento, tudo bem. Se vieram porque gostam do meu trabalho, tudo bem. Sim. O importante é vir e ainda mais valorizando o seu talento, né? Que é um profissional É, de música, é um DJ, né? Não tá em outra posição, tá valorizando como a sua isso. profissão que é. Era exatamente isso que eu ia falar. Isso que é bacana, assim. Eu posso perfeitamente ser um DJ sem a perna, com problema nos dedos. É engraçado ser um DJ surdo de um ouvido, mas o outro funcionando dá para escutar. E essas pessoas me deram a oportunidade de fazer o que eu fazia antes, sabe? E eu tive dificuldade no começo. Eu lembro que no meu primeiro show com a Roberta Sá no Circo Voador, enfim, era uma responsabilidade gigantesca tocar no lançamento de um CD. A gente deu uma entrevista para a rádio. Eu me perdi nas minhas pastas de música. Eu senti que eu estava com um problema grande de memória, então eu esqueci diversas músicas que eu tocava antes, que eu ouvia antes, eu esqueci. Então cometi vários erros. Vários erros. Eu acho que a galera não percebeu, mas eu percebi, minha esposa que estava na plateia também se ligou um pouco. E é uma evolução, sabe? É constante, é estar ali, tentar fazer isso, tentar fazer o que eu mais gosto, que é levar diversão para as pessoas. É quase Mais do que um trabalhar. renascimento, né? Isso. É um momento de renascimento, sim. Porque se não fosse a música, o que seria de mim, sabe? Apesar de ser ruim da cabeça e doente do pé hoje em dia, literalmente, eu amo samba, amo fazer essas coisas, amo tocar a música, participar das rodas de samba, enfim. E E como eu Gil, não sei tocar nenhum instrumento, o que me resta é ser DJ, né? Então a gente se diverte. eu acredito que a música também ajuda muito na recuperação. E eu falo assim, de escutar mesmo. Tem uma que você define assim, que te ajudou bastante, te ajuda até hoje? Cara, tem muitas músicas. Tem uma música de um DJ, de um funkeiro chamado MC Mulato, enfim, chamado Aprenda a Viver. Vê se aprenda a viver. Tchurunderunderundaraiara, tchurundarauê. Eu amo essa música. E assim, fala muito disso, de a gente lutar contra as nossas dificuldades, né, barreiras. Sobre música, tem um lance que é engraçado. Quando eu estava em coma, a Maíra colocou Seu Balancê, do Toninho Gerais, na voz do Zeca Pagodinho, que é a nossa música. A música que a gente fez nossa primeira dança no casamento e tal. E quando ela botou essa música, a minha pressão foi lá nas alturas, meu batimento cardíaco foi lá nas alturas, que
ela ficou desesperada. Meu Deus, o que que aconteceu? Começou a apitar tudo. Aí, não, desliga, desliga a música e tal. Então, assim, a música mexe com a gente, sabe? É, eu percebi que eu estava surdo no hospital. Isso, para mim, foi muito difícil. Então, eu não queria ouvir música nenhuma. Aí, uma vez, as pessoas sabiam que eu era DJ. Então, o tempo todo, você quer ouvir alguma coisa? O que você quer ouvir e tal? Eu não queria ouvir, sabe? Tá? Me incomodava ouvir aquilo. Aí teve um enfermeiro que foi me dar banho, o Bira, que é um negão de 2 metros de altura. Imagina um homem de 2 metros de altura com uma mão gigantesca me lavando. Ele, você é DJ, né? Eu sou. O que que você quer ouvir? Não, qual samba você quer ouvir enquanto eu te dou banho? Aí eu, pô, cara, não quero ouvir nada, não. Eu não tô ouvindo nada. Aí ele falou assim: não, você não entendeu. Eu vou botar um samba para te dar banho. Eu não vou lavar aqui bumbum de homem grande à toa. Eu vou lavar ouvindo música. Eu tô te dando a oportunidade de escolher o que que tu quer ouvir, porque eu vou botar uma música e você vai ouvir de qualquer maneira. Aí eu, pô, não quero, bota qualquer coisa aí. E ele deu play e tocou uma música do Moacir Luiz, que foi o grande, talvez o grande parceiro que eu tive para virar um DJ de samba, né? Ele botou Vida da Minha Vida, que é uma música que eu amo. Vida da minha vida, vida do meu amor, uma canção linda, enfim. E o Moacir Luiz é muito próximo de mim, porque eu frequento as rodas dele no Renascença, a gente tocou junto durante tempos no Amarelinho, no Bafo da Prainha. Quando ele botou aquela música, eu comecei a chorar muito, assim. E ele até ficou preocupado, caramba, tá tudo bem e tal. Eu falei, cara, não, tipo, eu voltei a ouvir música, voltei a ouvir Moacir, enfim. Aquilo me deu um, uma energia, sabe? Eu tinha esquecido o quanto a música é importante na minha vida. Até aqui, é um livro do Moa, de minha ligação com esse velhinho que fez 60 e todos anos esse final de semana. E a gente vai estar junto no Festival do Beco do Rato também. Desculpa fazer propaganda, Milena, Não, mas é pode importante falar. dizer, fala. Mas eu não sei viver sem a música, sabe? Então, hoje em dia, eu passo o dia todo ouvindo música. Eu passo o dia todo cantando para o João, seja as músicas de minha autoria para ele, seja cantarolando Alceu Valença, funk. Eu adoro botar funk para o João ouvir. Todo tipo de funk. Então, aqui em casa a gente ouve do Oruan ao Claudinho Buchecha. Não tenho nenhum preconceito com funk, muito pelo contrário, eu amo funk, adoro tocar funk, ouço de tudo. E não saber que eu acho que o João, a Maíra e a música me salvaram desse processo, né? Saber que eu posso ter a música aqui fora é muito importante, assim, para E, mim. Júlio, foi muito bacana você até falado desse enfermeiro, né? Porque aí a gente vê bastante diferença dos profissionais. O quão é importante essas pessoas, e aqui falamos da saúde, mas de todas profissionais, enfim, independente da área, mas dessa humanidade, né? Principalmente na saúde. Olha a diferença lá no começo, né? Quando faltou ali uma pessoa ter botado um Sim, oxímetro e ter mudado, talvez, não sei, o percurso da história. E desse enfermeiro com unidade do outros que surgiram e te escutaram, né? Detalhezinhos, né? Que tornam humano. E eu acredito que até para esse profissional é importante tornar também a profissão ali mais leve, né? E sim, eu sim. deixo aqui também meu abraço a todos esses enfermeiros, pessoas da saúde, médicos também, que tornam tudo muito mais humano, porque realmente a pessoa que tá ali, ela não é só um número, não é só um paciente, é uma pessoa com história, né? Você gostava da música, e olha que legal ele ter trazido a música, uma pessoa gosta de outra coisa, trazer essa coisa que realmente resgata a vida da pessoa. E Júlia, te pergunta agora, tá com quanto tempo, quantos meses o João? O João fez 8 meses ontem. 8 meses. Me diz Oito o que meses é ontem. que tu tem aprendido com o João. Tudo. Eu acho que a coisa que o João mais me ensina é não se acomodar com o que incomoda. A gente não pode se acomodar com aquilo que está incomodando a gente. Então, se o João ele está com sono, ele vai chorar para dormir porque ele quer dormir. Ele só vai se aquietar com comida. Quando ele está com fome, quando ele está entediado, quando ele está cansado. Então, a gente não pode se acomodar, sabe?
Eu só queria voltar, você falou de enfermeiro, e eu queria falar do Bira, só um pouquinho antes de Pode voltar no falar, João, por favor. porque o Bira hoje ele virou meu irmão. A gente se fala literalmente todo dia. Amanhã ele vem almoçar aqui em casa. Ontem de madrugada a gente estava conversando, ele estava no plantão no Copa d'Or. Eu até brinquei, pô, tá no plantão? Com quem você tá aí? Que eu conheço. Aí ele, não, só tá eu e meu dedo que você conhece. Frequenta a minha casa, a gente já frequenta, já viajou com a gente, virou meu grande irmão mesmo, assim. Ele também tem um João, então a gente troca muita coisa de paternidade e tal, de amizade. Ele é meu grande parceiro, assim, da vida. Volto lá atrás, quando eu falei de perdas e ganhos, né? O Bira, sem dúvida, foi um dos maiores ganhos que eu tive nesse processo todo, uma amizade sincera e ver alguém tão apaixonado pela saúde, sabe? Que humaniza os pacientes. Eu sei que eu conheço até alguns outros pacientes dele, o seu Paulo, que ele cuidou tanto tempo, o Raoni, eu acho que vão concordar comigo, são pessoas que, com ele, que fazem a saúde valer a pena. A gente tem orgulho de falar o Vivo SUS, né? E, e é importante falar também que eu não fui salvo só por médicos, né? Geralmente eles ganham todo o mérito, mas era uma equipe médica, uma equipe de enfermeiros, uma equipe de técnicos de enfermagem, de psicólogos, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de faxineiros, porque a faxina é muito importante no hospital. Então, as meninas de serviços gerais, as copeiras, então, assim, tudo isso faz parte da nossa saúde pública. Então, esse papo de viva os médicos, o médico chegou, eu acho uma bobagem. Viva a saúde pública e todos os profissionais que fazem a saúde valer a pena. Voltando para o João, cara, a gente brinca, a gente fala muito aqui que a gente deu muita sorte com o João, sabe? Porque ele é uma criança extremamente simpática, extremamente sorridente, não dá trabalho nenhum, assim, não dá trabalho mesmo. O João, ele é muito tranquilo desde o começo. A gente tivemos 2 primeiros meses muito difíceis, porque, enfim, a criança está tendo a consciência que ela é um ser vivo, então chora muito, dorme muito pouco, mama o tempo todo. Mas hoje, assim, o que o João mais me ensina é amar a vida ao extremo, sabe? Ontem a gente foi fazer um passeio aqui para o Botafogo e ver ele rindo, brincando, já curioso com as coisas o tempo todo. Eu olhava para mim e ria, fazia uma careta. Agora ele está na fase de ficar provocando para brincar, mexendo comigo. Nossa, não tem sensação melhor assim. Eu sabia que ser pai seria tão muito bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom assim. Cada dia que passa é um aprendizado novo. Então, e que privilégio eu tenho, mais uma vez, perdas e ganhos. Perder a perna e estar nesse processo todo me fez ganhar me permite ficar em casa hoje cuidando do João, que é algo que a maioria dos pais não consegue, né? Geralmente é inverso, a mãe fica em casa e o pai sai para trabalhar. Cara, se todos os pais soubessem como isso é bom, eles dariam um jeito de pedir demissão, botar a esposa não vai trabalhar, vai sustentar a casa, assim, eu seria o dono de casa, porque olha, é incrível. O João agora está na fase de começar a tentar engatinhar. Saber que ele vai engatinhar comigo é incrível. Saber a primeira vez que ele dormiu sozinho, assim, a gente vê botando ele para dormir. Primeira vez que ele comeu bem arroz e feijão, ele estava comigo. Então, assim, é muito gratificante acompanhar essas fases 24 horas por dia, né? Às vezes cansa um pouco, porque eu passo a tarde sozinho com ele, o maior diálogo que eu tenho é: cadê o bebê de papai? Às vezes faz falta a gente ter um diálogo um pouco mais inteligente, mas, nossa, Mas aos poucos é vai muito... vir, vai vir. Mas aos poucos vai vir, é esse que é o problema. Daqui a pouco vai começar a fase de questionar: papai, o que que é isso? O que que é aquilo? Mas vai ser bom, vai ser bom. E, Júlio, para finalizar, eu queria que você deixasse até um recado para as pessoas que estão aí passando por uma fase difícil da vida, né? Você passou por uma fase extremamente difícil. Claro que a gente vai ter ali momentos ruins, a vida não é boa, não é 100%, né? Né? Principalmente quando a gente é adulto. Mas principalmente que precisam dessa tua mensagem, sabe? De talvez até de uma pessoa que tá no hospital e tá ali com o YouTube vendo essa entrevista. Eu quero que você deixe até um recado para essa pessoa que vai chegar a ver essa entrevista, esse vídeo. É, eu sempre tive o bom humor como
algo importante na minha vida, né? Sempre preferi sorriso do que as lágrimas, né? E uma coisa que eu falo desde o começo é que sorrir não ia fazer minha perna crescer, mas chorar também não. Só que fazer as coisas sorrindo é muito mais divertido, né? Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenha sofrimentos, e a gente tem, eu chorei em muitos momentos, eu choro até hoje, a gente sempre pode sorrir, uma hora ou outra. Então, aproveitar os momentos para sorrir, aproveitar as partes divertidas que a vida nos dá e não se acomodar com o que incomoda, de fato, né? O que está ruim a gente pode mudar e a gente tem que brigar para isso. Não dá para a gente achar que faz parte. Não, não faz parte. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para se divertir, a gente nasceu para amar, para brincar, para sorrir, para comer, para correr diante das possibilidades, né? Eu não usei a melhor palavra agora, nem eu posso correr, mas enfim, vocês entenderam. Eu acho que a gente nasceu para viver, não nasceu para sobreviver. Júlio, muito obrigada por tirar esse tempinho aí da tua vida, que eu sei que com criança é corrido ainda mais, né? É, Corrido no sentido também sim, com teórico, certeza. exato. Sim. Mas muito, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por essa mensagem final, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E eu deixo também aqui, estendo um abraço para Maíra, para o seu filho também, para sua mãe, para todo mundo aí que foi suporte para ti, porque foi muito especial. E tudo que você passou aqui nessa entrevista também foi um grande aprendizado para mim. Então, muito obrigada por essa aula de vida. Muito obrigada. E eu desejo que cada vez mais conquistas chegam à sua vida, que tenha cada vez mais evolução no seu tratamento também, que possa compartilhar ainda mais momentos maravilhosos com o João, com a Maíra, com a tua família, momentos que você nem imagina que pode ser surpresas boas. E eu te desejo as melhores coisas desse mundo. Muito, muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado para você também, Milena. Parabéns pelo canal. Acho que você compartilhar as histórias incríveis que você compartilha ajuda muito, né? Você faz revolução no mundo à sua maneira, como jornalista. Parabéns pelo dia de ontem, né? Dia do jornalista. Obrigada. Eu acho que é uma profissão incrível. Enfim, eu sou jornalista, minha esposa é jornalista. Parabéns para isso. Parabéns por usar da comunicação uma grande ferramenta de transformação. Eu acho que pessoas como você são importantíssimas para a gente viver.